Não sei se vocês lembram, eu não vou perguntar, não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas não sei se vocês lembram que eu preguei dia 4 de outubro de 2009. Não vou perguntar para você levantar a mão, né? Eu suponho que todos lembram. Mas eu lhe preguei na primeira carta aos Tessalonicenses. E por que eu escolhi aquela igreja? Porque o próprio texto diz, o próprio Paulo diz que é uma igreja modelo. Modelo por causa do amor, por causa da fé, por causa da operosidade do trabalho deles, como fala no capítulo 1. E eu imaginei, queria que hoje, eu vou pregar novamente num trecho em Tessalonicenses, porque o que aconteceu em Tessalônica, eu creio que acontece aqui, e com certeza, por causa de Deus, vai acontecer mais ainda. Mas eu queria criar um contexto. Quantos de vocês aqui já entregaram filhos para casar? Quantos já têm filhos casados, melhor dizendo? Ok. Eu suponho que, para vocês, aquele dia, ou aquela noite, ou aquela manhã em que o filho saiu de casa, a mãe saiu de casa, ou não, o filho ou a filha saíram de casa, né? Eu creio que foi um misto entre, puxa, ele cresceu, ela cresceu, e agora vai andar pelas próprias pernas. Talvez você pergunte, mas será que vai? Mas resolveram andar. Então, você está contente, feliz, porque aquele dia chegou. E por mais especialmente, eu não sei se talvez seja mais com o pai, né? Tentou adiar o mais que pôde, mas chegou um dia que a filha falou, não, cresci. Amo muito você, nunca vou esquecer você. Se quiser, pode me continuar abençoando financeiramente, mas chegou o dia de sair. Ao mesmo tempo, é um dia de memórias, é um dia talvez que você lembra quando ele nasceu, quando ela nasceu, talvez o primeiro choro, talvez as primeiras noites mal dormidas, talvez a primeira vez que você usou a vara, naquele tempo usava a vara ainda, né? Aquela vez que você teve que ser mais duro e de repente o filho ou a filha cresceu e você toma um susto. Algumas decisões ele vai tomar ou ela vai tomar que talvez você nunca tomaria, mas eles resolveram tomar. Não estou falando que vocês estão tomando decisão errada em ser independentes, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que crescer faz parte da experiência e a gente ter esse misto quando é com o filho. O filho cresceu, o filho casou, o filho vai andar pelas próprias pernas, às vezes a gente quer continuar metendo o bico, como se diz. Mas Moema está crescendo. 3 anos. Daqui a 147 dias, o dia da independência, não o casamento, porque já casaram, mas o dia da independência, não no mau sentido, mas vão andar pelas próprias pernas. Para nós, lá na igreja do Morumbi, é esse misto. É um misto da alegria de ver que cresceu, que valeu a pena, que tantas pessoas foram alcançadas. Ao mesmo tempo, não há tristeza, mas vai fazer falta. Mas é por isso que a gente existe. E o que é que você diria para um filho ou para uma filha quando ele diz, eu vou sair de casa? Eu lembro quando eu disse para o meu pai que eu tinha tomado a decisão de sair de casa e eu ia para o seminário estudar, porque eu tinha certeza do que Deus estava dizendo para eu fazer. Tinha não claramente do que ia acontecer depois, mas pelo menos aquele era o próximo passo. E eu não tinha um relacionamento muito presente com meu pai. Meu pai trabalhava muito, tinha 3 trabalhos, tenho poucas lembranças quantas vezes nós conversamos seriamente. Naquele dia ele me chamou na sala dele, lá no hospital onde ele trabalhava, e sentamos ali numa escrivaninha grande, muito bem acantipa, escrivaninha antiga, bonita, assim, cheia de trabalhar. Parece que naquele dia foi a primeira vez que eu vi aquela escrivaninha dele. Ele pegou uma folha de papel e disse, filho, me diga por que você quer ir para o ministério. Ele era pastor também. Eu disse as minhas razões. Ele falou assim, vou pegar essa folha e vou dividir ao meio. Aqui estão os prós, aquilo que você vai encontrar que vai ser muito bom. E que eu digo para você, vale a pena. Eu nunca pensei em desistir, mas aqui estão as coisas boas. Se você gosta de ensinar a Bíblia, você vai se realizar fazendo isso. Se você gosta de pessoas, no lugar para você trabalhar na igreja, porque tem gente ali de todo tipo. Se você gosta de ver frutos, não é você que vai dar fruto, é Deus que vai dar fruto na sua vida. E algumas 7 outras coisas que ele falou, que eu falei, realmente é isso mesmo que eu quero. Ele falou, agora tem os contras. Eu listou algumas coisas. Ele disse, frustração faz parte. Antes disso você vai estar frustrado. Ele falou, não sei que igreja você vai, mas lembre que toda igreja tem um conselho, um grupo de diáconos, um grupo de presbíteros. Deus os deu, Deus abençoe vocês. Você vai ter que lidar com isso também.
vai ter muitas vezes falta de reconhecimento. E ele colocou naquele papel, e eu nunca vou esquecer aquela conversa. E muitas vezes hoje eu lembro, tanto em coisas boas como em coisas difíceis. Essa conversa tem mais de 37 anos. E eu lembro que ele falou, seja o que você escolher, eu vou com você. Você tem o meu apoio. Eu nunca vou esquecer. E hoje, essa época, até dia 3 de março de 2013, vão ser momentos que vocês vão pensar, ok, como é que vai ser nosso futuro? Algumas coisas vocês vão decidir, é aquele caminho que Deus tinha para a igreja, outras talvez não, acertos e erros fazem parte do relacionamento com Deus. Mas hoje, como é o primeiro domingo em direção a essa caminhada para 3 de março, eu queria me colocar como se fosse um pai. O neto Paulo e eu talvez sejamos dos mais velhos aqui nessa manhã. E o que é que um pai diria para um filho que está saindo de casa? Ou melhor dizendo, o que é que a Bíblia diz? Eu vou usar então a linguagem de Paulo em 1 Tessalonicenses. Se você quiser abrir comigo então, 1 Tessalonicenses capítulo 3. Nós vamos continuar aquela mensagem de 4 de outubro de 2009, depois de tanto tempo. Nós vamos do versículo 9 até o versículo 13, no capítulo 3. Mas deixa-me dar um pouco o contexto. Eu creio que é uma das cartas de Paulo em que ele mais leva tempo para introduzir o assunto que ele vai falar. Na realidade, até o capítulo 3, ou capítulo 3, 5, Paulo está dando uma introdução ao assunto principal, que tem a ver com a volta de Jesus e com algumas práticas na igreja. Mas certamente ele tinha um amor especial por aquela igreja, porque ele fala de si mesmo, ele elogia a igreja. Ele diz que com aquela igreja teve hora que ele agiu como se fosse mãe, passou a mão na cabeça deles, foi amoroso, acolhedor, falou ao coração dela. Também ele disse que algumas vezes ele agiu como pai, não que pai não passa a mão na cabeça, não fala ao coração, mas ele precisou ser duro com eles, precisou ser firme. Ele agiu de uma forma equilibrada, como o Senhor Jesus é, afetivo e assertivo. Duro quando precisa, tenro quando precisa, assim que Paulo trabalhou com aquela igreja. A igreja começou com perseguição, ele chegou a Tessalônica, começou a pregar por 3 semanas, alguns aceitaram, e tem uma coisa interessante, que é a primeira vez que a Bíblia fala que pessoas da alta sociedade entenderam o Evangelho. É interessante que Moema está num contexto, num bairro de classe média, média alta em São Paulo. Tem uma semelhança aqui com esta igreja. Tem uma semelhança porque Tessalônica vem de um contexto pagão, em que havia adoração aos diversos deuses do panteão grego e romano, onde havia cultos com orgias na cidade. E prostituição era parte do culto religioso. Mas no capítulo 1 ele diz que essas pessoas largaram os deuses delas para adorar o Deus vivo, o único Deus. Como alguns de vocês também fizeram a mesma coisa, o tipo de Deus que você adorava naturalmente é diferente, mas houve uma mudança de comportamento que era palpável. Então, até o meio do capítulo 3, ele ainda está dando a introdução, e ele disse que por 2 vezes ele tentou chegar a Tessalônica, mas o diabo o impediu de fazer isto. Vou voltar isso daqui a pouco. Então, havia no coração de Paulo uma preocupação muito forte com aquela igreja filha. E nesse momento ele vai fazer uma oração a Deus. Ele vai pedir algo a Deus por aquela igreja. Algo que ele já tinha visto, mas ele queria ver mais. Por isso, a partir do capítulo 9, do versículo 9, ele diz, 1 Tessalonicenses 3, 9. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta da sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus prepare o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Embora que ele estava longe, embora que
não era despedida, porque ele volta mais tarde a Tessalônica. Mas eu creio que é um traço aqui de Paulo num dia de aniversário, porque aniversário a gente fala amorosamente, a gente elogia, a gente fala que tudo vai bem, né? E está tudo bem, eu tenho certeza. E é mais da boca de Paulo, às vezes, se você imagina como é que Paulo era. Não sei se ele era baixo, se era alto. Supõe-se que ele tinha um problema sério nos olhos, que causava para algumas pessoas certo tipo de... Era repelido pelas pessoas por causa da aparência dele. Mas às vezes imaginamos ele um homem muito duro. Algumas vezes ele foi duro. Mas nessa carta, ele tem um afeto por aquela igreja que faz que ele... O que é que eu peço a Deus por vocês? Ele não pediu para aquela igreja ser a mega igreja da Ásia Menor. A maior igreja que se pode imaginar. Não pediu para que a igreja tivesse uma igreja que sempre arrecadasse além do que eles podiam imaginar. Mas ele pediu 3 coisas a Deus que fariam diferença naquela igreja, como fez, como vai fazer diferença na igreja, na comunidade batista em Moema. Se a gente perceber realmente aquilo que Paulo pede a Deus pela igreja e a gente assumir que isto venha a ser a cara desta igreja. Que quando o filho vai crescendo, ele vai demonstrando características, alguns falam, isso é da mãe, aquilo é do pai. Né? Geralmente as coisas boas é do pai, as coisas ruins da mãe. Mas tem traços que Paulo fala nessa oração que, na realidade, se a igreja vive isso, experimenta isto, são traços do próprio Deus. Então, o que é que Paulo está pedindo? Eu creio que a oração dele, naturalmente, a preocupação que o pedido que ele faz tem a ver com o versículo 10, quando ele diz, eu quero vê-los pessoalmente e suprir o que falta à vossa fé. Ele elogiou a igreja muitas vezes, mas ele diz, é normal, vocês estão crescendo, ninguém nasce pronto, ninguém chega à morte, nem tampouco chega à morte pronto, mas todos nós temos nossas carências onde precisamos crescer. Ele poderia ter começado falando de amor ou falando de santidade. Mas eu creio que a primeira coisa que ele percebe, tem alguma coisa na fé de vocês que falta. E eu gostaria de suprir. Agora, não é Paulo que ia suprir, nem tampouco é o pastor da igreja que supre, o pastor é um canal desses pastores, os líderes. É Deus que supre, por isso que ele pede a Deus. E eu creio que a primeira coisa que Paulo traz aqui em mente é que podemos pedir que Deus dê para esta igreja uma fé realmente sólida. E por que é que ele começa com fé e não começou com amor ou com santidade? Era uma igreja nova, estava crescendo. Uma igreja que não tinha tudo, mas para ter tudo, eles precisavam então de fé. E como é que a gente cresce em fé? Creio que a gente cresce em fé a partir do momento que a gente resolve conhecer mais do que Deus é. A gente não cresce em fé assistindo na televisão toda semana esses programas que você só vê milagres. Ok, aquilo ajuda, aquilo inspira. Mas a questão é que se você não entende ou não conhece quem está atrás dos milagres, você e eu começamos a desenvolver uma imagem muito utilitarista de Deus. Deus só serve para fazer milagre. E aquele tipo de milagre que a gente escolhe, que geralmente é na televisão, dor de ouvido, dor nas costas. São os milagres mais comuns que Deus faz. Parece que falta um pouco de criatividade de Deus. De vez em quando você vê um câncer, de vez em quando você vê... Ou também Deus é especialista em tirar empresas do buraco e fazer empresas prosperarem. Mas não é isso que Paulo tem em mente aqui. Como é que a gente cresce na fé? Como é que a fé se solidifica? Se solidifica na medida que eu conheço mais a respeito de Deus. Na medida que eu paro para ler mais a palavra dele, imaginar como é que a palavra dele que está escrita tem a ver com o meu dia a dia, mas especialmente tentando descobrir na palavra dele quem Deus é, o que é que Deus é capaz, o que é que Deus faz. Há muito mais, entender muito mais do amor que Deus tem por mim. Claro que muitos estão aqui nesta manhã, conhecem a Jesus como seu próprio Salvador. E um dos traços de Deus, ao revelar Jesus para você, foi que Deus lhe ama.
Mas Deus quer fazer muito mais por sua vida. Deus quer dar para você muito mais do que a salvação. A salvação a gente vai experimentar no seu apogeu quando nós morremos. E daqui até a morte, como é que a gente vive? E às vezes resumimos a nossa relação com Deus apenas ao fato de que, achando que vida cristã é simplesmente o fato de eu tenho certeza para onde eu vou depois da morte. Mas e hoje? E hoje eu só vou conhecer Deus se eu parar para entender a revelação dele escrita, porque é nesse processo que a minha fé aumenta. Por que é que Paulo queria ir novamente a Tessalônica? Porque ele sabia o que ele ensinou em 3 semanas não foi suficiente, não era suficiente, era preciso dar mais. Dar mais do quê? Ele não ia lá para fazer milagres, para fazer paralítico andar, para ver cego ver. Talvez fizesse parte, mas a preocupação maior de Paulo não era que os paralíticos andassem, que os cegos vissem, que os surdos ouvissem, mas que as pessoas entendessem mais de Deus, para que eles pudessem ter mais fé. A nossa fé só cresce na medida que nós conhecemos a palavra e aplicamos a palavra na vida dele. Por isso, se eu fosse um pai numa sala de estar e minha filha e meu filho dissessem, pai, estou saindo de casa, o que é que eu diria? Eu diria, filho, filha, invista tempo descobrindo quem Deus é lendo a palavra dele. Invista tempo. Se você faz um MBA, se você faz uma faculdade, se você faz um mestrado, isso investe tempo, mas talvez você tenha que ficar 3 anos no seminário, nem todos vão fazer isso, mas quanto tempo você realmente para ouvir Deus diretamente da fonte? Não através do pastor, não através da TV, mas diretamente da fonte, diretamente de Deus, porque esse é o caminho que Deus quer revelar a você. Minha primeira palavra é para uma igreja que vai ser daqui a 173, 147 dias independente. Que essa igreja seja marcada, que a cara dela seja uma igreja que busca a Bíblia, que estuda a Bíblia, que tem lugar para estudar a Bíblia. Tem pessoas treinadas para estudar, mas que cada um tem fome pela palavra de Deus. E isso, como é que a gente também ganha essa fome? Pedindo. Por isso Paulo disse, eu quero suprir o que falta na vossa fé. Segunda coisa que Paulo trata, versículo 11, que é parte da oração, que é o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é uma coisa interessante que, na língua que Paulo usou para escrever o Novo Testamento, aparentemente teria um erro em português se a tradução fosse literal, palavra por palavra. Porque ele estaria dizendo assim, que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus prepare o nosso caminho. Em grego dá para fazer isso. Por que Paulo usou essa construção? Porque ele tem em mente que Deus Pai e Deus Filho são um só. Não são 2. Tem funções diferentes. A Trindade é uma só. Às vezes a gente não vai entender. Mas pela fé, a gente entende. E ele pede que o Senhor faça crescer e transborde o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos. Exemplo, nosso amor por vocês. Segundo traço que o pai está dizendo para o filho e para o filho que vai sair de casa, eu quero que o amor de vocês seja um amor que excede. Assim como eu amei vocês, eu quero que vocês amem. Mas tem um detalhe aqui, ele diz, é um amor entre vocês, mas é um amor com todos. Então, é aquele amor que não discrimina. É aquele amor que olha para o outro e não importa se ele está bem vestido ou mal vestido, se estudou apenas na escola primária até a 3ª série, ou ele tem um pós-doutorado. Se ele é rico ou se ele é pobre, mas ele olha ao lado e diz, somos do corpo de Cristo. Ele pode ter um jeito, ela pode ter um jeito que não me agrada. Agora eu quero dizer, como eu sou vidente, né, que nesta sala aqui não tem ninguém que discrimina ninguém. Não. Nós discriminamos por natureza. Às vezes é alguém que você não sabe porquê, mas quem sabe, ela lembra o seu avô, né? Seu avô era isso ou aquilo, aquela pessoa, ela lembra de você sem
coloca muito na cabeça, deixa lá, não quero falar muito com ele. Ou é alguém que fala muito alto, você detesta quem fala alto. Alguém que fala muito baixo, você tem problema de ouvido, você não quer falar com aquela pessoa. E às vezes são problemas que você teve com ela, mas na realidade a gente discrimina por natureza. Nós somos assim. Por outro lado, quem Deus trouxe aqui veio porque também quer experimentar ser amado ou ser amado. Talvez não entrou aqui com essa pergunta. Eu vou na igreja, na comunidade batista de Moema, porque eu sei que lá as pessoas amam. Não. Ela veio, eu preciso de relacionamentos. Isso é uma das marcas da imagem de Deus na nossa vida. Fomos criados à imagem de Deus e Deus é relacional. Então, há alguma coisa dentro de mim e de você que clama, eu quero estar perto de alguém. Alguns dizem que não gostam, alguns gostam de ficar meio afastados, mas no fundo, todo mundo precisa de gente. E todo mundo precisa de gente que ame. Todo mundo precisa de gente que fale a verdade um com o outro. Mas fale uma verdade permeada por esse amor que comunica, não importa como você é, não importa quem você é amado do mesmo jeito. Agora, imagine que esta venha a ser a cara desta igreja. Quando as pessoas entram aqui, não está escrito aqui na porta do salão, no boletim, uma igreja que ama. Não precisa estar escrito. Mas pela forma como vocês se relacionam entre vocês, consideração, aceitação, acolhimento, isso exala. E a pessoa que entra aqui, ela vai perceber que não é amor interesseiro, mas é pessoas que procuram refletir Jesus. Como é que Jesus amou? Jesus amou aquela mulher samaritana, que em nenhum momento podia entrar no padrão da mulher de igreja naquela época. Havia já estado com 5 maridos, estava com um 6º, que não era o esposo dela. Além disso, era mulher. Além disso, era samaritana. E quando ele sentou com ela, ele não ficou preocupado. O que é que os meus discípulos vão achar? E ele não sentou com ela para dizer, vem aqui, eu quero orar por você. E pôs a mão na cabeça dela e fala, sai, Satanás, da vida dela. Não. Ele sentou, acolheu e conversou. Era simplesmente pessoa. Ele tocou num leproso. O leproso tinha que andar pelo menos a 12 metros na frente das pessoas. Se o vento estava a favor, tinha que andar a 30 metros. Ninguém podia tocar. Jesus, quando chegou com o leproso, e o leproso pediu para ser curado, ele nem preocupou-se com o que os outros iam falar. Ele apertou o corpo do leproso. Não, ele poderia ter dito, fica curado. Ele foi de longe, né? Ó, fica aí mesmo, não fica muito perto não, mas eu posso te curar daqui. Não. Ele deixou o leproso chegar perto, tocou naquele leproso. Só Jesus poderia fazer isso. Ele colocou junto no mesmo time um Mateus, que era cobrador de imposto. Agora, o judeu odiava o cobrador de imposto por 2 razões. Primeiro, porque o cobrador de imposto ele estava trabalhando para o Império Romano. Como é que você, meu compatriota, judeu como eu, está tirando dele de mim para dar para o imperador romano? Essa era uma coisa que não cabia na mente dele. Segundo, porque era também sem tempo para ser cobrador do imposto, vai tirar meu dinheiro. Aí você falar assim hoje para eu não sei quem é o secretário da Receita hoje. Dizer, Deus, muito obrigado por aquele homem que tira dinheiro de mim todo mês. Talvez alguns de vocês aqui dão um carro de presente para o governo todo ano com o imposto que você paga. Então, para um judeu, olhar para o publicano, ele quase que vomitava. Mas Jesus colocou um Mateus junto com o João, no mesmo time. Porque ele amava os dois. Então, quando Paulo pede aqui, ele diz, eu quero reparar algumas coisas na sua fé. Ele diz, eu quero que o amor de vocês seja aquele amor que é grande, mas é muito mais do que vocês podem imaginar. Um amor que vai além do normal. E ele falou também que é um amor não somente entre eles, mas para com todos. Quando a gente conhece a Jesus, a tendência é ir excluindo os amigos que não conhecem a Jesus, porque é tão bom estar na igreja, tão bom estar junto com pessoas que pensam como a gente pensa.
É tão bom sentar com alguém que não fala palavrão, talvez, que não vive uma vida escandalosa, que aparentemente é certinho como você acha que é certinho ou certinho. Mas a gente perde a perspectiva de que os que estão lá fora precisam ser amados. Como estamos mandando esse grupo para Cananéia. Mas eu creio que precisa ser parte do amor do interior de cada igreja. O fato de olhar para fora, para o mundo e amar o que não conhece a Jesus. Ontem, à noite, até aqui eu fomos num concerto aqui em São Paulo, na Orquestra Sinfônica. E no caminho lá para a Sala São Paulo, passamos ali pela Cracolândia e dói. Eu fiquei imaginando, e se amanhã 3 desses 4 entrassem na Igreja Batista do Morumbi, como é que nós os receberíamos? A roupa está fora do padrão, o cheiro está fora do padrão, o que eles fazem estão fora do padrão. Então estão fora do padrão. E é porque estão fora do padrão que Jesus também os ama, que Jesus quer alcançar. Mas certamente sentar ao lado de alguém que tem mau cheiro, que tem uma roupa escandalosa, que tem um cabelo fedido, cheio de piolho, talvez não seja a coisa mais normal para a gente. Mas Paulo diz que ele ora para que o amor deles seja um amor que cresce, transborda, não somente para aqueles que são ao nosso lado, bonitinhos, perfumados, cheirosos, mas aquele que é diferente de mim e de você. Aquele que não tem o seu jeito, que não tem o meu jeito. Não quer dizer que vou toda hora chamá-lo para comer comigo, pagar um café para eles, não é isso, mas é a atitude amorosa que me leva a pensar o que é que eu posso fazer por eles. Daí, passei pela Cracolândia, entramos no concerto, depois do concerto, tem 2 rapazes da nossa igreja que tocam na orquestra, eles quiseram me levar para os bastidores. Ficamos conversando um pouco e um deles falou assim para mim, sabe, Lisânias, eu acho que nós somos 10 ou 12 aqui na orquestra, na USESP, que pelo menos dizemos que conhecemos Jesus. Mas desses 12, pelo menos 7, hoje dizem que detestam igreja. E eu, não, mas é que eles não são do Morumbi, lá estariam tendo amados. E do Moema também. Eu vou ter qual a razão? Em parte, alguns deles, por causa da arte, então não foram entendidos em suas igrejas. Mas alguns deles também pela decepção que tiveram, alguns deles porque se afastaram e ninguém foi atrás. De um lado, eles estão errados, porque ninguém veio atrás de mim, não é a razão para eu me afastar. Mas aquela sensação de que não fizeram falta. Não fizeram falta. Uma das coisas que a gente mais anseia é saber, será que eu faço falta? Será que se eu ficar 3, 4 domingos sem vir ao culto, alguém vai lembrar, ligar para mim, onde é que você anda? Ou a igreja pode pensar também que ele é tão espiritual que não precisa mais da comunhão. Mas existem alguns toques que nós podemos dar quando eu não percebo gente. Percebo a falta. Eu dou muito fora na nossa igreja. Às vezes eu tenho a mania também de... Aqui o Paulo também é assim, você está aqui pregando e se você senta no mesmo lugar todo domingo, cuidado, porque se você não vem, a gente percebe mais fácil aqui de cima, né? Mas mesmo se não senta, depois de tantos anos na igreja, eu percebo. E já tive uma memória melhor, mas hoje eu posso ser... Eu estive no culto das 9 no começo e o ano estava lá, eu acho que eu posso dizer com 90% de chance de acertar. Mas às vezes eu dou fora. Faz tempo que eu não te vejo, né? Que é isso, pastor? Eu estava aqui domingo passado. Mas é tão bom quando alguém diz, puxa, o senhor sentiu a minha falta? Eu falei, eu vi que você não tem vindo. E eu lembro umas 3 semanas, alguém disse, eu nunca imaginei que eu seria percebido. Mas eu acho que esse aqui é o único lugar onde alguém percebe quando eu não estou. A igreja talvez seja, para muitas pessoas, o único lugar onde ela vai sentir-se amado ou amada. E Paulo diz, eu quero que vocês abundem nisso, que se vocês fazem isso, que vocês façam muito mais.
Sabe por quê? Porque a expressão mais visível que alguém pode ter a respeito de Jesus não é o que você fala, mas é o seu estilo de vida que acolhe. Você pode ter um estilo de vida fantástico, isso é parte do nosso testemunho, uma vida íntegra, uma vida correta. Você ama a esposa, ama os filhos, é um funcionário, é um diretor de empresa, dono que é modelo. Mas, se você não sai do seu mundo para ir em direção às pessoas, elas nunca vão perceber a respeito de Jesus. Então, Jesus falou que a lei se resume em duas coisas: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quem é que não gosta de ganhar um abraço, de ser percebido? Quem é que não gosta, faz 3 semanas que não vem à igreja, alguém diga, puxa, você está doente, você está com alguma dificuldade, posso orar com você? Às vezes a pessoa não está precisando de nada, ela não veio porque está preguiçosa mesmo, mas também você que não veio porque está com conflitos. Hoje cedo, eu estava saindo para cá e estava já no portão da igreja, achando que estava um pouco atrasado, e aí um senhor me pegou, ele falou assim, Lisane, preciso falar com você. Eu falei, eu estou correndo para ir para amanhã, eu sei que você vai para amanhã, mas eu preciso falar com você. Aí eu parei, ele falou assim, eu estava aqui quinta-feira, e você estava saindo e eu estava chegando, eu falei com você, e você geralmente para falar com as pessoas, e você falou, oi, e foi embora. Eu falei, eu não fiquei chateado, mas eu vi que o seu rosto estava meio para baixo. O que aconteceu? E eu tive que, em 2 segundos ou menos, 10 segundos, resolver se eu falar a verdade ou falar mentira. Não, Deus está no controle. Eu poderia ter dito isso, né? Seria tão bom, porque aí eu podia ir embora correndo para cá, eu estava atrasado. Eu falei, não, aconteceu alguma coisa. Ele falou, eu sei que você está correndo, mas posso orar por você? Ele nem sabe o que foi. Não foi o pastor que fez isso. Foi alguém que é ligado, que olha ao redor e percebe quem está precisando. É isso que Paulo pede. Fala, Deus, faça com que essa igreja, as pessoas, elas cresçam e cresçam. Elas amem de uma forma que reflita Jesus. E se Moema quer realmente seu impacto aqui na cultura desse bairro, na cultura de um bairro que não precisa de Deus, que acha que tem tudo, que tem dinheiro, que está doente, vai para um bom hospital, se está deprimido, vai passar férias em Cabrobola, como eu falo, ou lá em Paris, quer dizer, não precisa de Deus. Mas ela precisa encontrar pessoas que a cerquem da maneira que Jesus as cercaria. Aí você tem um caminho para falar de Jesus. Então, saindo de casa, primeira coisa, que Deus dê para vocês uma fé que é sólida, que vem do conhecimento da palavra, que não vem da experiência, isso ajuda, mas que venha da palavra. Segunda coisa, que seja um amor que reflete Jesus, que vocês amem como Jesus ama. E a última coisa, ele diz que ele fortaleça o coração de vocês, para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Aqui Paulo está falando da esperança da volta de Jesus. Mas tem a ver com o quê? Se eu amo Jesus, se eu sei que Ele vai voltar, eu devo me preparar para esse dia. Parece uma coisa muito vaga. Jesus vai voltar. Não, a Bíblia fala que todo aquele que nele tem essa esperança, a si mesmo se purifica. Fiz um casamento em julho passado, em que os noivos vieram falar comigo, em maio de 2011. 14 meses, 13 meses antes do casamento. Falei, caramba, como vocês planejam? Eu queria ser assim. Não, tem muita coisa para fazer até lá. Daí, quando foi esse ano, agora em maio, eu tive alguns encontros com eles, aí chegou, aí nesse dia eu trouxe o pai, mãe, filho, eram 6 pessoas na minha sala. Daí eu falamos, veio todo mundo junto, por quê? E tinha algumas perguntas para fazer sobre a cerimônia, mas eu percebi, tem alguma coisa que eu não estou entendendo aqui. Eu falei dentro de mim, eu não falei para eles. O que está diferente aqui? Eu fiquei assim pensando. Aí eu acordei. A família inteira. 6 pessoas. Eles eram filhos únicos de cada casal. 6 pessoas, gente.
perderam peso. Eles entraram na academia, foram para o nutricionista. Se você imaginar, um perdeu 22 quilos, o outro perdeu 7 quilos. Por quê? Porque em julho de 2012, a filha e o filho casariam, eles tinham que estar bonitos. Eu não falei que eles estavam gordos antes, mas eu falei, que bonito. Realmente, no dia da festa, eu imagino que eles devem ter assim, puxa, como foi fácil colocar o vestido. E na festa eu vi que algumas pessoas falavam assim, puxa, você está diferente, né? Eu acho que eles queriam dizer assim, puxa, você estava gordo, agora está tão magro. Mas por que fizeram isso? Porque tinha um dia que eles iam ter uma festa. A menina, e na realidade foi ela que perdeu mais peso, ela sonhou por 1 ano e pouco com aquele dia que ela ia encontrar com o noivo dela. Paulo está dizendo, Jesus vai voltar um dia. E quando você se apresentar perante Ele, se apresente de uma forma que Ele vai ter prazer. Nós somos santos em posição, nós somos separados para uso exclusivo de Deus. Esse é o conceito da palavra santo. Somos separados para sermos usados por Ele. Mas a vida não é de santidade. Todo mundo aqui, você vai deixar Deus dar o seu coração. Todos nós temos que reconhecer aqui, não sei onde é, mas tem alguma coisa que Deus diz, não está bem. Prepare-se para o dia que você vai encontrar comigo, porque o sangue do meu filho lhe purificou de todo o pecado. Mas eu quero dar uma vida que ele satisfaz. E essa vida, vou terminar, ela não é somente a salvação em mente, mas o estilo de vida que Deus quer que você viva. A vida de dependência em Deus, por exemplo. Paulo disse que por 2 vezes Satanás impediu de ir a Tessalônica. Paulo podia ter desistido. Deus não quer. Aquela velha resignação. Não é a vontade de Deus, como se Deus ensinasse determinismo na vida. Deus é soberano, mas Deus não é determinista. Por isso que Paulo fala para orar. Então, eu tive um professor no seminário, muitos anos atrás, que ele dizia, na classe, eu ouvi, não aqui em São Paulo, não estudei na Palavra da Vida, no outro seminário que eu estive. Falou, eu não oro mais. E vocês não precisam orar mais, porque o que há de ser, será. É assim. A oração muda. Inclusive, comportamentos errados que eu tenho, que você tem, Deus pode mudar. E Paulo não entregou. Bom, Satanás não deixou, é a vontade de Deus. Não. Por isso que ele diz, eu peço que Deus prepare o meu caminho até vocês. Eu peço que Deus tire os obstáculos que eu tenho para chegar até vocês. Você e eu temos obstáculos na nossa vida interior, que ninguém sabe. Só Deus sabe. Que você sabe que não está bem com Deus. Por isso, peça para Deus. Deus, eu tenho um encontro com o Senhor. Não sei quando vai ser. Hoje ou daqui a 50 anos. Muda a minha vida. Para que, quando a gente se encontrar, eu sei que eu não vou perder a minha salvação, mas o Senhor vai ter prazer em me olhar. Naquele casamento que eu disse para vocês, na hora que eles trocaram as alianças e aí teve uma música, um solo, eu duvido que nessa hora o casal está prestando atenção ao solo, né? Estão pensando na lua de mel, coisa assim. Aí eu falei assim baixinho para eles, falei para o rapaz, nós temos certa intimidade, eu falei para ele, como é que ela está? Valeu a pena? Todo o regime? Eu disse, mais que valeu a pena, ela está muito mais bonita. Aí eu perguntei para ela, e os quilos que ele perdeu? Valeu a pena? Ela falou, eu não ia ligar para isso, pastor, mas ele está tão bonito. Deus não está preocupado numa vida legalista minha ou sua. Mas quando Deus diz, faça aquilo, faça isso, Ele diz porque Ele ama e me ama. E se eu fizer como Ele diz, minha vida vai ser melhor. Não somente hoje, mas naquele dia. Já pensou se a comunidade batista em Moema também tivesse traz aquela igreja, naquela igreja,
as pessoas são sérias. Elas têm uma fé sólida, elas amam como Jesus ama. E elas vivem como Jesus ensina. Esse é o impacto dessa igreja nesse bairro, no Brasil e no mundo. Que Deus abençoe vocês. Essa caminhada para a independência, mas que reflitam a fé sólida, o amor de Jesus e uma vida que Ele, no qual Ele se agrada. Amém. A gente queria terminar esse culto de uma maneira diferente. Eu queria pedir para você ficar em pé. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Faltou um pique-pique para ser bem moema, né? Eu vou pedir para o Fernando chegar aqui. E obrigado, pastor Lisânias, pela palavra, pelo desafio, pelo encorajamento. E eu quero dizer o seguinte: Deus nos abençoou e me abençoou. Nos abençoou com uma igreja que confiou naquilo que Deus está fazendo aqui. E continua confiando esses 3 anos. Uma igreja que nos apoiou desde o início, uma igreja que poupou e tinha um fundo para a gente começar com um fundo em caixa e ter os equipamentos básicos. A gente já começou com 100 ou 120 pessoas que vieram de lá, abençoadas pela IB Morumbi, para iniciar esse projeto. Poucas igrejas começam desse jeito. E nós somos gratos por isso, Lisânias. Muito obrigado pela confiança desses anos, pelo apoio de todo esse tempo, e são 147 dias que faltam, mas eles existem nessa quantidade tão pequena, porque houve 365 vezes 3 de confiança da IB Morumbi. Também queria agradecer, porque ela existe, essa igreja, porque Deus tem dado a gente, vocês, gente de talento, gente com dons, gente com dedicação, gente com visão, gente que sacrificialmente tem aberto mão, talvez, de outras coisas para poder fazer parte desse projeto. Deixando, quem sabe, o conforto daquilo que é conhecido para algo que você acredita que Deus está fazendo e quer fazer parte. E a gente reconhece isso. E Deus tem dado para nós, voluntários, pessoas dedicadas. Eu queria reconhecer aqui o trabalho da Vivi. Ela está aí? Vivi está aí? Está lá no fundo. A Vivi, a Cida, que está aqui na frente, a Fernanda, que está aqui tirando fotografia, a Patrícia, o Flávio, o Leandro, o Lucas. E se eu começar a falar o nome de tanta gente, pessoal que tem labutado no CTD, o João, o Jacinto, a Yara e outros professores, o Keis, o Samuel, o Léo, que tem feito tanta coisa aqui para montar tudo isso durante sexta-feira à noite ou sábado, ou no domingo bem cedo, eles chegam aqui para, quando não dá para entrar antes, para deixar tudo arrumado. A Sandra e a Axa, que tem pilotado o nosso coral. O Lipe, que é um estagiário, mais que estagiário, porque ele está já há mais de 2 anos andando comigo nesse projeto e tem sido um companheiro de jornada no ministério, aprendendo, mas também dando muito mais do que normalmente um estagiário dá. Eu sou grato a Deus pela vida dele. E nesses últimos tempos, desde abril, a companhia do Fernando. Eu sou grato a Deus pelo Fernando, pela vida dele. A gente era amigo, se conhecia, mas agora estamos aprendendo a trabalhar juntos e eu sou muito grato a Deus por isso. Eu não sei se eu esqueci de mencionar alguém, lógico que a Cláudia está junto comigo em tudo, né? Desde o começo, desde antes do começo, e eu queria agradecer, Fofa, pelo apoio de todos esses anos. Esqueci? Pode. Você quer falar alguma coisa?
Ah, para apagá-la. Ela é autoapagável. Ah, peraí. A gente pediu aqui. Quem que vai apagar? A Flavinha. A Flávia fez aniversário anteontem, né? Então ela vai apagar a vela. Peraí. Eu não orei no fim da mensagem, porque sabia que tem esse momento, mas eu queria dizer uma coisa no fim da mensagem, da parte do culto ainda. Como eu criei no início a figura, né? Filha que sai de casa, eu não saio de casa ainda, mas quer dizer duas coisas. Primeiro, parabéns. Deus, o que vocês têm feito, têm chegado lá, chegado muito mais do que lá, mas como pai, nesse momento, filho, filha, parabéns. Estão indo bem. Queria também, nesse contexto, lembrar que esses dois estão aqui na frente, é parte disto, mas que vocês os amem, que vocês o tenham autoestima, porque são dignos. Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nessa mesma carta, que aqueles que se desgastam entre vocês é digno do cuidado e da honra. Não é um culto aos pastores, eles são pecadores como eu sou, igual a vocês, igual a todos nós. Mas tem um trabalho singular. Eles e suas esposas. Cuidem deles, para que eles possam trabalhar descontraídamente. Então, daqui até 3 de março, que Deus os abençoe a crescer naquilo que Deus deu para vocês. E essa igreja realmente, para a glória de Deus, ser uma marca nesse bairro, no Brasil e no mundo. Deus abençoe vocês. Eu esqueci de mencionar o Gilberto, que está saindo, né? Junto com a Cida, o Rodrigo e a Fabi, e o Paulo Ximenes, que é o presbítero lá do Morumbi, que está aqui, o esposo da Fernanda, e tem tanta gente. Todos os voluntários do KIDS são muitos professores, muitos ajudantes, e gente que nem está mais aqui, mas deu a sua contribuição. E se eu esqueci o seu nome, por favor, me perdoa, tá bom? Ok. Queria convidar você a baixar a sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa jornada de 3 anos que nós tivemos até aqui. Obrigado porque essa jornada é parte de uma jornada ainda maior, de uma história ainda maior, mais ampla, que vem desde a Igreja Batista do Morumbi e de todas as igrejas e pessoas que foram acreditando nos sonhos de homens e mulheres de Deus, investindo recursos financeiros, inteligência, criatividade, energia, em projetos que nasceram no coração do Senhor e que foram concretizados por homens e mulheres que se entregaram a uma visão, decidiram arregaçar as mangas e fazer alguma coisa para tomar parte no projeto do Reino de Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, já fez e que ainda vai fazer na vida da nossa comunidade. E que cada um de nós possa se abrir para tomar parte nisso, nessa história, desempenhar algum papel nessa história, e que seja feita para a honra e glória do teu nome, para que o teu nome seja conhecido aqui em Moema e vizinhança, e para a transformação da cidade de São Paulo, como diz nossa declaração de missão. Que assim seja feito para a honra e glória do teu nome, e para que a gente tenha uma história incrível, uma experiência fantástica, vivendo aqui nesse mundo, mas vivendo para a glória do teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.